A informação está no ar. O Papa Francisco fala sobre as igrejas evangélicas brasileiras. Existem movimentos religiosos que são movimentos políticos, ou seja, segundo as palavras do Papa Francisco, existem movimentos religiosos que não são religiosos, são políticos, e há movimentos religiosos que são movimentos religiosos. Não é fácil discernir essa constituição e fazer essa separação do joio e do trigo. Para se ter uma análise sobre essa situação e sobre essa afirmação do Papa Francisco, é necessário analisar as Sagradas Escrituras. Quando Judas, e nesse momento é necessário falar sobre Judas, quando Judas vai para a Santa Ceia, onde Jesus Cristo parte o pão, antes desta Santa Ceia, da última ceia, há uma reunião. E nesta reunião, Judas fala para Jesus Cristo para levantar em armas contra o Império Romano. Jesus Cristo fala para Judas: Judas, a minha luta não é contra os romanos. A minha luta é contra as correntes do pecado e da morte. Era uma linguagem totalmente espiritual, mas Judas tinha um pensamento material de levantar a espada contra o Império Romano. Ou seja, Judas sai daquela reunião e Judas vai ao Sinédrio e entrega Jesus Cristo por 30 moedas de ouro. Essa é a verdade que nós devemos falar ao nosso povo. Judas entrega Jesus Cristo através do preço da traição. Essa é a verdade da fonte da informação. Por quê? Porque Judas tinha um pensamento político de levantar em armas contra Israel e contra o Império Romano e estabelecer contra Israel e contra o Império Romano, contra as autoridades de Israel e do Império Romano, um governo messiânico. Era um pensamento totalmente material e político, mas Judas sabia que essa questão era uma questão que passava pelas mãos e pela consciência do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala a Judas: não, a minha luta não é contra os romanos, não é contra autoridades religiosas e políticas, ou seja, a manipulação da política com a religião. A minha luta é contra as correntes do pecado e da morte. Uma linguagem totalmente espiritual.
Essa é a verdade da fonte da informação e ponto final. O que eu quero dizer? Quando você, que se diz cristão, evangélico, que professa a fé em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo, quando você for a uma igreja, templo, e ouvir a manipulação e falas de manipulação de política com a religião, levante do seu banco, volte para casa, feche a porta do seu quarto e ore, e busque a oração com o Deus Criador de Israel, Pai Altíssimo, nosso Senhor, e busque a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque naquela igreja, porque naquele templo não tem mais o Espírito Santo da palavra de Deus. Há apenas a manipulação da política com a religião. Essa é a verdade da fonte da informação. Porque Jesus Cristo é manso e humilde de coração. Quando Pedro arranca a bainha e corta a orelha do soldado romano, Jesus Cristo fala para Pedro: guarde esta arma. Guarde esta arma. Porque eu vim em missão de paz, humildade, misericórdia, para estabelecer a concórdia, a igualdade, a fraternidade e o amor espiritual entre irmãos em sociedade, a paz espiritual. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou, falou e fez a sua voz ressoar através da paz espiritual, e não da violência, e não da manipulação da política com a religião. Essa é a verdade que nós devemos informar a toda a nossa população. E por isso, eu concordo em gênero, número e grau com as palavras em forma literal do Papa Francisco, da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a verdade da fonte da informação. A fonte da informação, site Diário Centro do Mundo.